E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das melhores partidas jogadas na carreira do Jim Gliren, que contém um sacrifício de dama que chocou todo mundo. Chocou o Grichuk, que é 3 vezes campeão mundial, chocou os comentaristas, nenhum dos analistas estava nem vendo o lance, e é um sacrifício tão bonito, tão profundo, com uma ideia fantástica que vai se pagar vários lances depois, que precisa aparecer aqui no canal, né? O Jim Gliren é um jogador muito forte. No seu auge ele chegou a ser o número 1 do mundo, pelo menos em rating de rápidas, e o número 2 no mundo em rating clássica. Ele tá no top 10 jogadores com o maior rating da história do xadrez. No entanto, na memória recente, a galera só lembra do fato dele ter perdido pro Gukesh e de não ter sido um campeão mundial que aparecia muito para jogar torneios, né? Ele foi um campeão mundial um pouco mais recluso. Então a galera não entende o quão forte esse cara era, o quão bom ele é. E aqui a gente vai analisar essa partida para você ter uma noção do monstro que foi Jim Gliren. Sem mais delongas, vamos à partida. Nós temos cavalinho F3 por parte do Jing, cavalinho F6 e G3. Então o Jim Gliren tá indo para um ataque índio do rei. A ideia das brancas é flanquetar o bispo, fazer o roque e depois atacar o centro. Vem D5, o Grichuk atacando o centro do tabuleiro, muito lógico. Bispo em G2 e o Grichuk, já que o adversário tá deixando, pega espaço no centro do tabuleiro, jogando o peão na casa de C5. O Jing faz o roque e vem G6, o Grichuk prepara para flanquetar o seu bispo, ao ponto que tá na hora das brancas de fato terem algum tipo de presença central. Essa é uma posição um tanto flexível, brancas podem jogar com C4, podem jogar com D4 ou podem jogar com D3 para jogar E4, e os 3 lances fazem total sentido. O Jing joga peão na casa de D4, atacando o centro do tabuleiro, e nessa posição o Grichuk decide tomar. Nós temos o cavalo toma de volta, e nós temos uma posição muito parecida com uma Grunfeld da vida, porque o jogador de pretas pode atacar o centro com peão em E5, ganhando tempo no cavalo. Mas o Grichuk não o faz, ele joga bispo em G7. E aqui é um momento instrutivo pra gente ver por que ele não fez isso, porque todo lance de peão, querendo ou não, gera uma fraqueza. Se você joga o peão para E5, ele já não pode ir para E6, o que significa que peão em E5 enfraquece muito o peão de D. Então depois que o cavalo volta, as brancas já têm um alvo de longo prazo aqui na posição. Então vamos dizer que as pretas sigam desenvolvendo normalmente, algo como o bispo em G5 já viria ameaçando ganhar o peão, uma vez que agora o cavalo está cravado, a gente pode tomar o cavalo, tomar o peão. O jogador de pretas vai ser forçado a movimentar esses peões, gerando mais fraquezas. Quando esse peão avança, ele abre o bispo do jogador de brancas, ele vai gerando casas para as peças das brancas ocuparem. Então, essa daqui é a base do xadrez moderno, certo? Não necessariamente porque você tem mais peões no centro, você está numa posição melhor se os peões do centro são alvos relativamente fáceis de se atacar. Então parece que o Grichuk tá jogando de maneira muito passiva, ele joga bispo G7, depois ele joga peão em E6, mas na verdade é extremamente lógico isso que o Grichuk tá fazendo, né? Ele tá jogando para não ter nenhum tipo de fraqueza posicional e poder eventualmente ativar esse bispo e atacar ao longo da diagonal. O Jim Gliren joga cavalo de volta para B3, a ideia seria aqui liberar o ataque ao peão de D. Temos o roque e cavalo em C3 coloca pressão aqui no alvo do centro, então o Jing tá jogando de maneira extremamente moderna, dá o centro para o seu adversário e deixa o adversário lidar com a pressão. Então o Grichuk se vê forçado a jogar peão em E6 para apoiar o peão, e ele assume a primeira fraqueza posicional, que é o bispo por dentro da cadeia de peões. E agora o Jim Gliren aumenta a pressão jogando o peão na casa de E4, atacando o centro mais uma vez. Você vê aqui ele tá pressionando o peão de D. Se você jogar D por E4 aqui sendo o jogador de pretas, cavalo por E4, as brancas muito provavelmente vão dominar a coluna D aberta e o jogador de brancas também abre o bispo e fica com uma maioria de peões de ala da dama. Então a posição parece muito boa se o jogador de pretas pega. Por consequência, o Grichuk joga um lance surpreendente, cavalo na casa de C6, aparentemente pendurando um peão aqui. Olha só, nós temos de brancas 2, 3, 4 ataques no ponto D5, o jogador de pretos possui 1, 2, 3 defesas. E, portanto, ele começa as trocas na casa de D5. Peão toma e o Grichuk toma de cavalo, abrindo a diagonal para o bispo. Cavalo toma cavalo, peão toma e, de repente, nós temos essa posição onde o Grichuk não somente tem um peão isolado, como o peão também está caindo. E ainda assim, Jim Gliren, ao invés de tomar o peão, joga o melhor lance recomendado pela máquina, peão na casa de C3. A ideia de você não capturar esse peão é que para capturar o peão você precisa tirar o bispo da casa do fianqueto. Então quer você tome de dama, quer você tome de bispo, o resultado vai ser muito semelhante. Vamos dizer que bispo tome peão. Bispo em H3 seria a saída do Grichuk, e aqui como você está no melhor interesse de trocar peça, voltar o bispo seria a melhor resposta possível para o jogador de brancas. Se você deixar um bispo em H3,
não vai tardar para que chegue algum tipo de ameaça de checkmate e você se arrependa muito de ter deixado o bispo aqui. Então, bispo volta para G2, bispo toma, você, como brancas aqui, pode trocar damas que está no seu melhor interesse, uma vez que estamos com um peão a mais, dama toma, torre toma de volta, e toma bispo aqui, nós temos agora essa posição, no qual com troca do peão, que o seu peão extra é o peão de C2, que não é nenhum peão muito forte aqui na posição, você abriu mão de 2 colunas abertas e da habilidade de desenvolver as suas peças naturalmente, porque nenhuma torre tem por onde jogar e você também não consegue tirar o bispo sem pendurar o peão de B2. Então você teria que jogar o cômodo C3, o adversário já começa a infiltrar torres, de repente A5, A4, chutando o cavalo. Se você jogar A5 e as brancas jogarem A4, torre em E4 já vai botando pressão na torre, né? Perdão, botando pressão no peão, escravizando a torre de A. E essa já é uma posição onde pretas têm mais do que atividade o suficiente para justificar o peão que foi entregue. De maneira similar, se você toma de dama, a ideia seria, vamos dizer, se dama toma, bispo toma, aqui o jogador de pretas novamente tem bastante atividade, com a ideia de bispo em H3 ou com a ideia de cavalo em B4. Cavalo em B4 que seria mais forte, ameaçando o peão extra de C2, ameaçando o bispo. Se você tentar manter o peão, digamos, bispo em E4, vem torre em E8, e novamente ele vai sempre ativando ao máximo as peças dele. Por exemplo, aqui ó, cavalo por D3, depois bispo em H3 e torre na casa de D8, e basicamente você tem muito pouca justificativa pelo seu peão extra. Esse não é um peão que você vai conseguir manter no longo prazo, tendo em vista toda a atividade que as pretas ganham. Portanto, o Ding joga o C3 ao invés de tomar o peão, que já é surpreendente, né? Já é uma visão posicional maravilhosa que os dois jogadores estão tendo aqui da posição. Vem D4, o Grisho que é claro quer trocar o seu peão extra, só que o problema, perdão, seu peão extra não, seu peão fraco, isolado. O problema desse lance é que o bispo da casa de G2 se ativa ao longo da diagonal. E apesar da posição ser simétrica, depois das trocas, peão toma, cavalo toma, o resultado é muito pouco simétrico. Por quê? Nessa posição, o Ding Liren consegue tirar o bispo dele de C1 com tempo no cavalo, ameaçando ganhar o cavalo, e depois que o cavalo volta, o mesmo não será verdade para o jogador de pretas. Não vai encontrar um momento para desenvolver o bispo da casa de C8. Você vê porque o Ding Liren joga de maneira extremamente precisa. Ele joga aqui o lance cavalo em C5, que é um lance muito incômodo porque impede que o oponente desenvolva o bispo e coloca o cavalo em uma casa onde ele está preparando tudo quanto é tipo de tática com o cavalo por B7 para tentar ganhar o cavalo de C6. Ao mesmo tempo, a troca de damas está sendo oferecida, mas nenhum dos dois jogadores quer ser o jogador a tomar a dama do oponente, uma vez que abriria a mão da coluna aberta para a torre que retoma. Então, dama em E7, joga o Alexander Grischuk, super protegendo o peão de B, certo? E nessa posição, torre em E1, joga o Ding Liren, colocando a torre na cara da dama do adversário. Em qualquer momento, claro, o peão de B estava sendo capturável, mas bispo por B2 levaria a torre B1, e a ideia do cavalo por B7 se torna uma ideia mais viva, né? Então vamos dizer, se dama toma dama, torre toma de volta, o bispo volta, cavalo por B7 pode ser jogado aqui, recuperando o material, mas não somente recuperando o material, mas gerando uma série de problemas por conta dos bispos nas diagonais ativas. Até cavalo em D7 daria para o Ding jogar, a ideia sendo que se você toma, uma torre infiltra, mas a outra vai infiltrar no futuro e a posição obviamente deu muito errado para as pretas em algum momento. Então a ideia do cavalo em C5, certo, ainda é um sacrifício de peão brilhante que não pode ser aceito, dama em E7, torre em 1 por parte do Ding Liren, e nessa posição, o que deveria ser jogado pelo Grischuk é um lance difícil pra caramba, bispo em F5, certo? Tinha que jogar bispo em F5, tinha que aceitar a movimentação do bispo, com o tempo na dama porque não há nenhum descoberto que realmente importa, tinha que aproveitar enquanto a dama ainda defende o ponto B7 para finalizar o seu desenvolvimento. Mas o Grischuk joga a torre em D8, com o tempo na dama branca, a dama sai para a casa de B3, ameaçando o peão mais uma vez, e agora você não tira mais esse bispo sem que o peão caia. Dama em C7 joga o Alexander Grischuk, e as torres não estão conectadas, o que é um grande ponto a favor da posição do Ding. Torre em C1 colocando a torre na cara da dama do adversário, dama em B6 oferecendo uma troca de damas, e nessa posição, dama em B6 também entra na mira do bispo da casa de E3, e brancas aqui possuem uma sequência vitoriosa com vários sacrifícios incrivelmente brilhantes.
certo? Pausa o vídeo, veja se você encontra por conta própria o lance avassalador do Jing. Porque nessa posição, Jing Liren joga cavalo por B7, ganhando tempo na dama do adversário. Esse sacrifício é muito forte, porque temos uma torre ameaçando o cavalo, temos um bispo ameaçando o cavalo, então a ideia seria, se você simplesmente tomar de dama, seria o mais lógico, dama por B7, eu posso tomar na casa de C6, atacando a sua dama, atacando a sua torre, depois de dama por B3, peão de A por B3, eu ganhei um peão, mas não é somente um peão que eu ganhei, a sua torre também está muito próxima de ficar presa, né? E a posição é muito ativa para as brancas que já estão também ameaçando o peão de A. Torre B8 seria forçado, ao ponto que a gente começaria a atacar as suas torres, as coisas vão ficar feias para as pretas aqui, já é uma posição muito mais tranquila de se jogar para as brancas, no mínimo você está com um peão a mais. Na partida mesmo, depois de cavalo por B7, o Grischuk pensou, ao invés de eu tomar de dama, certo? Eu vou tomar a dama do Jing Liren primeiro, dobrando os peões. E a ideia lógica seria, ok, o Jing toma de volta, agora eu tomo em B7, beleza, bispo toma, torre toma, e no final da linha eu pego o peão da casa de B2, e você acredite ou não, eu recuperei o material, tá tudo igual, pretas estão jogando o jogo tranquilamente. Então, dama por B3 aqui é na verdade, um cálculo muito bom que invalida o cavalo por B7, certo? Errado. Brancas aqui estão completamente ganhas, mas só se você entender o cálculo insano feito pelo Jing Liren, porque nessa posição eu não tenho que tomar tua dama. Eu acabei de tomar um peão aqui, então eu troquei uma dama por um peão, tá bom. Mas eu vou tomar sua torre em D8. Cavalo toma torre. E temporariamente, o jogador de pretas tem muito material a mais. Ele tem uma dama por uma torre e um peão. É muito material a mais. Só que a sua dama tá caindo, o seu cavalo tá caindo, e depois a sua torre talvez caia também. Então começa a ser um pouco a mais de material do que seria ok de você permitir. Ok, dama por qualquer um dos peões, o Grischuk decide tomar o peão de B, e cavalo toma cavalo. Beleza, foi uma torre e um peão por uma dama e um peão. O material ainda está a favor do jogador de pretas. Só que como exatamente você resolve essa posição? Porque as brancas estão ameaçando agora cavalo em E7 cheque, certo? E a vitória da torre ou a vitória do bispo, nenhuma das quais deveria ser permitida. Se bispo em F8 para parar cavalo em E7 cheque, cavalo por A7, não somente ganhando o peão de A, como também atacando a torre e atacando o bispo também. Então, se bispo em B7 aqui, por exemplo, né? Torre B1, atacando o bispo e a dama. Dama por A2, torre por B7, e de repente as brancas já têm mais material. Então, nessa posição, não tem nada que o jogador de pretas possa fazer que não perde, no mínimo, uma peça. No mínimo. E aí já vai virar uma torre, um cavalo e um bispo pela dama, e a conta já fecha para o jogador de brancas. Grischuk jogou bispo B7, saindo dos cavalos cheque, pegando bispo, pegando torre, mas leva, é claro, torre B1, com tempo na dama, com tempo no bispo. Dama em C3 joga o Grischuk, opa, se você tomar meu bispo eu tomo a sua torre, e o Jing simplesmente joga a torre C1, ameaçando a dama do jogador de pretas, e nessa posição, Grischuk abandona a partida, porque o sacrifício brilhante de dama do Jing Liren, que foi feito, na verdade, 4 lances atrás, finalmente se pagou, e finalmente, 4 lances depois, o Jing Liren vai ter uma vantagem material, depois de torre por B7, e essa vantagem material vai se converter em mais vantagem material, que eventualmente se converte em uma vitória. Essa daqui é uma das partidas mais fantásticas, né, de xadrez que você vai ver, e fica com a reação da galera quando eles viram que o Jing Liren jogou o cavalo por B7, seguido pelo cavalo por D8. Porque o mais bonito não foi o cavalo por B7, foi o cavalo por D8, um sacrifício maravilhoso de dama, sem nem pensar 2 vezes, em uma posição complicadíssima que só vai se pagar vários lances depois. Vou deixar aqui para vocês a reação da galera. Se você gostou até então, aprendeu algo de novo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço.
e até a próxima. Oh, he takes on b7. Wow. What is this? Oh, right, because the bishop hits the queen. He forces the trade. Oh my goodness, knight d8? Whoa. That Holy was cow. deep.